Aquário, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu me chamo Jéssica. Como vocês estão? Vamos para a leitura do signo de Aquário. Acabou saindo um pouco atrasada essa semana, né? Essa não, né? Era para ter saído semana passada. Mas infelizmente eu não consegui gravar a leitura por causa da leitura de Capricórnio, atrasou um pouco. Mas é isso, vida que segue. Aquário. Qual é a mensagem para o signo de Aquário, tarô? Aquário. 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 3 de ouros. E no fundo do deck, Pagem de paus. Pagem de paus, um aprendiz, um comunicador. Alguém aqui está começando a entender, se aprofundar em algum certo tipo de conhecimento espiritual, possivelmente, tá? O Pagem de paus, ele é um iniciante, ele é um aprendiz, ele também é um comunicador. E ele está trilhando um caminho para que ele possa chegar à maestria do naipe de paus, né? Então ele vai se tornar o quê? O rei de paus ou a rainha de paus. Isso significa que ele vai se tornar mestre na energia espiritual. Consequentemente, ele vai se tornar mestre na cocriação, na criação daquilo que ele deseja, porque a energia de fogo é a energia de criação, de criatividade, de ação, de paixão, de atração. E o 3 de ouros é uma carta de construção, é uma carta extremamente espiritual. É uma carta de, através da nossa própria energia espiritual, embora seja uma energia de ouros, é uma energia espiritual, nós criamos a nossa realidade. Então tem alguém aqui no signo de Aquário, ou você, ou alguém que você esteja lidando, que está passando por ensinamentos, está aprendendo, está trilhando um caminho para se tornar o criador da própria realidade. Aquilo que você deseja, você vai acabar alcançando em algum momento. Você trabalhando essa energia e expandindo essa consciência espiritual, ouvindo e seguindo o caminho que a tua intuição está te guiando, prestando atenção na comunicação dos teus mentores, aquilo que chega de informação para você espiritual, tanto através de formas físicas, como você recebe informações através da espiritualidade, através de leitura de tarô, através de comunicação com os teus mentores, né? Quanto também a tua própria intuição, ouvir o chamado da tua própria alma, tá? Então eu sinto aqui que nós temos um aquariano ou aquariana, ou alguém que você esteja lidando, que está aprendendo e trilhando um caminho espiritual para aprender a criar a própria realidade, manifestar. Todos nós somos manifestadores da nossa realidade, nós criamos a nossa realidade a todo momento, mas a maioria das pessoas são manifestadores inconscientes, estão adormecidos para essa realidade. Então o que acontece no meu mundo exterior, eu coloco a responsabilidade no acaso, né? Foi o acaso. E enquanto que outras pessoas, elas percebem que aquilo que elas vibram, aquilo que elas acreditam, as ações, as emoções, a fé, é o que cria o caminho dessas pessoas. Então, quando eu percebo que sou eu que crio a minha realidade e eu aprendo a gerir essas forças dentro de mim, eu crio uma realidade diferente para mim. Então, eu me torno rei e rainha de paus. Aquilo que eu quero, eu desejo, eu consigo. Rei e rainha de paus é a energia do eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Aqui você está se tornando obstinado, obstinada a alcançar os teus objetivos e sonhos. E você não vai abrir mão disso. E você está aprendendo espiritualmente, né? Lições espirituais para poder alcançar isso. E aí? Me fala mais dessa energia Pagem de paus e 3 de ouros para o signo de Aquário. Pagem de paus e 3 de ouros. The Lovers, os amantes, a força. Uau, 3 arcanos maiores e a torre. O que o aquariano ele quer? A aquariana quer. Fiquei toda arrepiada.
Houve uma finalização, olha o julgamento, nossa, 4 arcanos maiores, né? Energias fortes e poderosas. Aqui nós estamos falando de pessoas que colocaram um negócio na cabeça e não vão tirar. Decidiram que vão criar aquela realidade a todo custo. Eu sei que eu sou o criador da minha realidade, eu sei que eu mereço, e eu sei que aquele desejo está ao meu alcance, então se é um desejo que eu mereço, se está ao meu alcance e se eu posso, eu vou conseguir. Leve o tempo que for, leve o aprendizado que for. Aí nós temos aqui os amantes, uma conexão de almas, ou uma conexão especial com alguém que você tem sentimentos por essa pessoa. Aí nós temos aqui a força, uma conexão extremamente forte, muita paixão, muita atração física. Aqui pode ter forte a energia do signo de Leão, né? Força é uma carta do signo de Leão. Tá? E uma bruxinha aqui querendo criar a realidade. Então, pode até ser difícil, pode até levar tempo. Essa situação pode ser complicada, porque eu tenho que domar um leão, né? Mas é uma conexão muito intensa, muito forte, e eu estou disposto ou disposta a lutar contra esse leão, domar essa fera. Aí nós temos a torre, algo que pode já ter se rompido, já foi encerrado, houve um desmoronamento, essa estrutura foi rompida. Aqui tem um relacionamento, um sentimento, uma conexão, mas que de alguma forma pode ser que essa relação não viva mais, né? Esteja morta, foi destruída, a estrutura se rompeu. Se existiu uma amizade, a amizade já não tá tão legal. Se tinha um compromisso, o compromisso já não tá tão legal. Se tinha um relacionamento casual, o relacionamento casual já tá estremecido, né? A torre. Só que aqui, a carinha dessa bruxa tá muito engraçada, a bruxinha. Porque é uma torre, mas o que eu sinto é que essa mesma bruxa pode ter causado essa torre, né? Então, eu mesma decidi que eu não quero mais essa estrutura. Eu tava vivendo uma relação com alguém, eu podia estar numa família, num casamento, num relacionamento casual, numa amizade colorida, não importa. Mas eu percebi que essa relação não estava me levando a lugar nenhum, porque a torre fala disso. É algo que deveria estar te levando aos céus, porque a torre me fala de você ir construindo algo que vai te levar até o céu, né? É algo que deveria, mas que não estava. Ou seja, por mais que eu estivesse nessa estrutura, sendo essa estrutura qualquer que seja, não estava me levando aos céus. Não estava me trazendo felicidade, entusiasmo, alegria, né? Não estava me levando ao paraíso. Então, eu decidi finalizar, decidi destruir essa relação. Porque eu mesma acabei definitivamente com essa palhaçada, né? É o que tá vindo aqui, pessoal. Tem alguém aqui que tá bem assim, mano, vou acabar com essa porra, com essa palhaçada então. Se não tá do jeito que eu quero, não é. Não vou ficar, tá? Pode ser que essa relação tivesse já terminado, já estava em ruínas e você colocou um ponto final. Você disse, acabou, então acabou. Então eu vou pegar minhas coisinhas e vou decidir que eu não quero desse jeito. Desse jeito não dá. Só que a carinha dessa bruxa tá assim, é como se ela mesma tivesse finalizado. Ela mesma, né, ela... Ai, quebrou? Sério? Ela mesma decidiu isso, né? Ela mesma quis isso, tá bom? Só que ao mesmo tempo que essa situação se encerrou, a torre ela fala de quê? Eu destruir aquilo que não serve para que eu possa limpar o território. Eu limpo então aquele terreno, quebro aquela casa, destruo aquela casa, limpo aquele terreno para o terreno ficar vazio para que eu possa construir uma nova estrutura. Então eu posso até ter finalizado essa relação com essa pessoa, porque era casual e eu não queria casual, então eu finalizei. Porque era um casamento, mas a pessoa não estava comprometida, então eu finalizei. Porque era um relacionamento, mas a pessoa estava mais lá do que cá, então eu finalizei. Enfim, eu decidi por finalizar, porque do jeito que estava eu não queria. Mas, mesmo que tenha sido eu, de alguma forma, que tomei essa decisão, tá? E se não foi você que tomou essa decisão, a própria espiritualidade trouxe aqui por providência divina essa relação terminar, tá bem? Mas eu sinto que para muita gente, né, principalmente para a pessoa que eu estou sentindo aqui com a energia mais forte, essa pessoa decidiu que ia finalizar porque não estava bom do jeito que estava. E aí essa pessoa disse, eu vou finalizar, eu vou encerrar com o que não está bom para mim. Mas isso não significa que eu coloquei um ponto final definitivo. Eu coloquei um ponto final no que estava acontecendo. Certo? Então, eu destruí aquela estrutura que não estava legal para mim. Mas isso não significa que eu não queira construir uma nova estrutura com a mesma pessoa, talvez. Porque é o que eu sinto aqui. Ou seja, eu até posso ter finalizado com essa pessoa, mas o julgamento, mas eu quero essa pessoa de volta. Eu só não quero que seja do jeito que estava. Eu quero que seja de um jeito diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou me especializar. Assim como um médico se especializa, né, na área dele, eu vou virar uma rainha de paus ou um rei de paus. Eu vou criar a minha realidade. Eu vou aprender como é que se faz essa porra aí de cocriação,
porque eu não vou desistir daquilo que eu desejo. É muita atração, é muita conexão, né? Os amantes com a força, uma paixão, né? Fulminante, digamos assim. E eu vou aprender a cantar essa canção, a tocar essa canção, porque tem uma pessoa que está tocando ali a canção, tá? Eu vou aprender a tocar essa canção, ou seja, eu vou aprender a fazer com que essa pessoa, com que essa relação, com que isso dê certo, o julgamento, trazer essa realidade à tona de novo. Enquanto que a Torre é uma carta que me fala de finalização, rompimento, desestrutura, destruição, o julgamento é uma carta que me fala de ressurgir os mortos, né? Ressuscitar os mortos. Então morreu, mas eu vou ressuscitar. Essa relação vai voltar à vida. De alguma maneira, nem que leve o tempo que for, né? Eu vou ter que domar um leão por dia, mas eu vou fazer isso acontecer, porque eu sou um pajem de paus, eu estou aprendendo, mas eu estou me empenhando e me dedicando para fazer isso dar certo. Seja trabalhando essa energia dentro de mim, com a minha própria mentoria espiritual, com o meu próprio guia interior, e também levando lições, aprendendo como é que eu consigo ativamente criar essa realidade, né? Eu não vou mais deixar à mercê, a Deus dará, não. Eu vou conseguir entender racionalmente como é que eu faço essa realidade acontecer para mim. Tá? E nós temos aqui 4 arcanos maiores, então é força espiritual. É uma decisão que você toma e que você incorpora para você e você pega toda a tua força espiritual e coloca para trabalhar a teu favor nisso. Porque todos nós temos essa força espiritual, mas muitos de nós estamos adormecidos para ela. Agora, quando eu percebo que eu tenho essa força, eu posso fazer o que eu quiser, só que eu preciso, né, saber muito bem o que eu quero e trabalhar nessas questões, nessas lições para ter esse poder pessoal, eu coloco em prática e faço acontecer aqui. Tá bem, Aquário? Bom, então, e aí? O que eu posso falar dessa energia para Aquário? Pode ser que atrase um pouco, né? Porque atrasou a energia de Aquário por causa de Capricórnio. E olha só que engraçado. Você pode estar lidando com alguém que tenha forte no mapa a energia de Capricórnio. Não é para todo mundo, né? Às vezes a pessoa não tem nada no mapa de Capricórnio, mas está passando por uma energia capricorniana. Então abram as suas mentes, né? Ainda mais que vocês são aquarianos. O aquariano não existe divisão, na verdade, né? A divisão é uma ilusão. Tá? E como eu falei pra vocês que atrasou a energia de Aquário por causa da energia de Capricórnio, e a primeira carta que saiu na leitura de Capricórnio foi o Imperador, pode ser que essa energia esteja conectada com a energia de Capricórnio. Então assista lá que pode ter uma mensagem pra você, mesmo que essa pessoa não seja do signo de Capricórnio. Essa pessoa pode ter um ascendente, uma Vênus, uma Lilith, alguma coisa no mapa que tem essa energia, ou então essa pessoa pode estar passando por uma energia mais materialista, né? Mais voltada para a área profissional, que é o que o capricorniano fala, né? Bom, o Imperador, você decidiu que você vai conquistar essa situação. O Imperador, ele conquista aquilo que ele quer. É meu, eu não abro mão de conquistar aquele reinado, aquele reino. E o Imperador, ele é inteligente. Ele cria a estratégia que é necessária para conseguir conquistar o que ele quer. O Imperador, ele conquista o que ele quer. Mas por quê? Porque ele é forte, porque ele é decidido, porque ele tem o domínio das energias, né? Principalmente da energia da ação, né, do fogo. Mas mais do que isso, o Imperador, ele conquista porque ele não desiste. Aí que tá. Muitas das vezes o que não permite com que eu alcance meu objetivo e meu sonho não é de fato aquele sonho ser impossível, porque o impossível ele só existe na cabeça da pessoa que acredita que algo é impossível, né? Mas é a minha persistência. É eu ter a certeza de que eu vou alcançar o meu objetivo, leve o tempo que for, né? Que é o que essa energia já veio dizendo aqui. Não importa o que vai acontecer, uma hora eu vou conseguir atingir esse meu objetivo. E o Imperador, ele é assim, eu crio a estratégia para causar, né? Para fazer aquilo acontecer. Só que o Imperador, muitas das vezes, ele dá com os burros na água, como qualquer outro ser humano. Ou seja, ele cria uma estratégia, mas não dá certo. Então, como é que o Imperador ele consegue chegar onde ele quer, Jéssica? Porque ele não desiste. Por mais que uma situação não dê certo, ele aceita que aquela situação não deu certo, mas ele cria uma nova estratégia, ele não desiste do objetivo. Tá? Então, por exemplo, eu quero uma relação. Eu fiz tal coisa, não deu certo, eu não vou continuar fazendo a mesma coisa, porque o Imperador ele não é burro. Ele entende que se ele fez algo e não chegou ao objetivo, é porque não estava na estratégia correta. E se ele continuar na mesma estratégia, ele vai ter o mesmo resultado. É assim que o Imperador entende as coisas. Vai por mim, conheço muito da energia do Imperador.
O que ele faz? Então ele entende que não é que o sonho dele não seja possível, é a estratégia dele que está errada, não é o sonho. O sonho eu vou conseguir alcançar, a estratégia que foi errada. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha estratégia. Se o meu objetivo é chegar em determinado lugar e eu tentei chegar de jipe e de jipe não deu porque tem um barco, porque tem água no meio do caminho, né? Eu vou comprar um barco, vou mudar minha estratégia. Ele vai ajustando, ele vai cortando as rebarbas, né? Ele vai ajustando no caminho. E quando ele tem um empecilho, um problema, ele não desiste como a maioria das pessoas desistem. É por isso que as pessoas não alcançam os desejos, porque elas desistem muito rápido, elas desistem muito fácil. E o imperador não, ele não desiste. Ele sabe que em algum momento ele vai conseguir conquistar o que ele quer. E pelo fato dele ser teimoso, ele não abre mão daquilo que ele deseja. Só que ao mesmo tempo, tá? Que eu sei o que eu quero, que eu crio estratégias, eu tenho que entender que tudo tem o seu tempo. Uma vez uns dos meus mentores, né? Eu fiz uma conexão com eles e eles falaram pra mim, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. E às vezes você acha que uma coisa ela não é pra você, mas ela só não é pra você agora. Mas ela tem o tempo certo pra acontecer. E quando esse tempo chegar, as coisas acontecem. Agora vai depender de você se você ainda vai querer aquilo, se você vai estar disposto a lutar por aquilo, se você vai estar disposto a aprender o que é necessário para que você esteja na energia correta para poder alcançar aquilo. Né? E aí o que vem aqui junto com essa energia? A temperança. A temperança me fala de quê? Paciência. Ou seja, não é que o teu objetivo, Aquário, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que eu já até sei que estão sabendo muito bem o que eu estou falando, porque já estão, né, tão conectadas comigo. Não é que o teu objetivo, Aquário, ele não vai ser possível. Ele vai ser possível, sim. Só que você tem que entender que entre você e o teu objetivo existe um caminho que você tem que trilhar. Né? Você não vai poder fazer que nem uma máquina do tempo a passar de uma realidade para outra. Não, tem um caminho para trilhar. Esse caminho é crescimento espiritual, desenvolvimento da minha mediunidade para algumas pessoas, desenvolvimento da minha energia espiritual, da minha energia de criação, da minha realidade, da minha energia de cocriação, né? Então, para eu chegar a esse nível, esse patamar que eu quero chegar, de criar minha realidade, seja ela qual for, eu preciso de paciência, temperança. Por isso que essa mulher, ela tá ali fazendo um 4, né? O 4 muitas vezes representa a energia do materializar, o número 4 materializa, né? Ela tá ali fazendo um 4, né? Então ela tá fazendo o quê? Fechando os olhos, meditando, ou seja, tendo paciência, respirando, deixando com que o fluxo das coisas caminhe naturalmente. Só que ela tá com um olho aberto e outro fechado, porque ela não é boba nem nada. Então, enquanto um olho tá fechado na intuição, o outro tá bem aberto, olhando para o que tá acontecendo na minha realidade material. Porque eu tô materializando. E essa carta fala de equilíbrio. Tanto é que de um lado dela nós temos cupcakes, bebidas alcoólicas, do outro nós temos água, livro, cenoura, né? Então o meu equilíbrio está em eu estar vivendo a minha vida material, me divertindo, saindo, comendo meu cupcakezinho, não preciso, né, deixar de viver, mas ao mesmo tempo o equilíbrio ele vem de quê? De eu ter paciência, de eu também estar estudando, de eu também estar cuidando do meu corpo, da minha saúde, do meu equilíbrio. Essa carta me fala de quê? O teu objetivo ele vai ser conquistado se você quiser e se você tiver persistência e paciência. Só que ele não vem da noite para o dia, ele acontece com o tempo. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E vai exigir da tua parte paciência e equilíbrio. E vai exigir da tua parte que você esteja, né, com um olho no peixe e outro no gato. Ah, tem até um gato aqui, não sei se tem algum peixe aqui. E o que significa? Que ao mesmo tempo que você tem que estar ligado ou ligada na realidade espiritual, no desenvolvimento da tua alma, no equilíbrio do teu corpo e mente, né? Cuidar da tua vida, da tua mente, do teu corpo, da tua alimentação, você também tem que estar ligada à vida material, viver a tua vida, deixar as coisas acontecerem naturalmente, não deixar de te divertir, porque ali tem um drink, não deixar de viver a tua vida em prol disso também. Você não tem que viver em prol disso, viver para isso, mas também você não precisa desistir totalmente disso. É encontrar um equilíbrio entre a conexão, a expansão de consciência e entre a realidade material, tá? Isso leva tempo, mas isso não significa que você não vai alcançar, até porque pelas energias que eu tô sentindo aqui de 3 ou 4 arcanos maiores, né?
5 arcanos maiores, porque nós temos o imperador, a força dessa pessoa aqui, que decidiu que vai conseguir alcançar o objetivo, é uma força muito forte. Então, força muito forte é redundância, né? Tem a energia da força aqui. Eu saber que eu consigo alcançar meu objetivo porque eu tenho a força para isso. Só que, ao mesmo tempo, eu entender que nada se ganha na força. Né? Por isso que a carta da força sempre fala de uma mulher que ela parece que está domando um leão, mas ela não está domando o leão, ela não está brigando com o leão, se matando. Não, ela está fazendo carinho, brincando com o leão. O leão não intimida ela. Entende? Esse leão não me intimida. Então a força não é eu dar porrada, murro em ponta de facas. Não. É eu ter paciência, é eu ter destreza, é eu entender que eu sou o leão. Eu sou o leão. Se eu sou o leão, eu não preciso lutar contra o leão. Eu brinco com o leão, eu faço o que eu quiser com o leão, porque eu sou o leão. Essa é a realidade da força, entende? Certo? Então eu preciso sim de paciência, mas eu não vou ganhar as coisas na força, na porrada, no braço firme. Não, eu vou ganhar na delicadeza, na persistência, na temperança, no equilíbrio, na calmaria. Se você quer domar esse leão, porque esse leão parece que está difícil, pare de lutar contra o leão. Enquanto você luta contra o leão, você só luta. É uma queda de braço, né? Agora, quando você parar de lutar, não tem luta. Não existe luta, não existe atrito, não existe, entende? Briga. Então você se torna o leão. E o leão trabalha a teu favor, tá? É uma metáfora. Só aquelas pessoas que de fato entendem a energia da força vão saber o que eu estou falando. Mas esse caminho que você está trilhando como página de paus é exatamente para isso. Para você entender como é que funcionam as forças do universo e usá-las elas a teu favor. Para que elas trabalhem para você. Porque as forças do universo trabalham em prol de tudo, né? Só que muitas das vezes a gente não consegue direcionar elas para aquilo que a gente quer. Então a nossa vida ela fica perdida, né? A gente não sabe onde direcionar. Agora, quando eu aprendi a direcionar, sabendo que aquilo vale a pena, né? Que eu quero aquilo de fato, que esse é o meu desejo, eu vou conseguir alcançar. Tem que ter paciência, como eu falei. E saber lidar com a energia da força. Não só fala de eu ter força contra as coisas, força com relação àquilo que eu quero, né? Mas também de eu saber domar os meus próprios instintos. Ou seja, os meus medos, as minhas inseguranças, o meu leão interior, que é aquela parte minha que muitas das vezes, né, me domina e faz com que eu não acredite que eu tenho capacidade, que eu tenho potencial. Então, quando eu domo essa energia emocional dentro de mim, eu consigo direcionar essa energia ao meu favor. Eu brinco com o leão trabalha a meu favor, entende? O louco, né? Pode até parecer que é uma coisa louca, né? Digamos assim. Pode até parecer... Muitas pessoas não acreditam nessa realidade espiritual, que dizer que a gente consegue alcançar o que a gente quiser é um absurdo, né? Dizer que a gente tem a capacidade espiritual e mágica para criar nossa realidade, para algumas pessoas seria um absurdo, mas não é. O louco fala muitas das vezes da gente tomar uma atitude que parece ser louca, mas é só através da atitude do louco que a gente consegue mudar a nossa própria realidade. Por isso que o louco ele se joga do abismo, e aí a pessoa vai dizer, mas se o louco se jogar do abismo, ele vai morrer. Sim, mas a pessoa que conhece o alquimista, a alquimia, entende que a morte ela pode ser feita em vida. Ou seja, eu posso morrer para uma realidade, mas não significa que o meu corpo físico vai morrer. É só aquela realidade que muda. Ou seja, eu posso ter trabalhado 20 anos da minha vida como professora, na verdade a minha situação foi 10, né? Eu trabalhei 10 anos da minha vida como professora. Eu tinha uma vida, uma realidade, uma rotina, os meus alunos, o meu salário, a empresa que eu trabalhava. E quando eu decidi morrer para essa realidade, foi quando eu me joguei no novo. Eu me joguei na energia do tarô, na energia da espiritualidade. Eu me joguei do penhasco sem saber se eu ia ter alguém lá para me segurar, sem saber se isso ia dar retorno para mim financeiro, se eu ia conseguir de fato ser feliz nessa nova realidade, e eu consegui. Ou seja, se eu olhar para trás, eu percebo que a vida que eu tinha antes, ela não existe mais. Então eu morri em vida. Eu transmutei, eu mudei uma realidade para outra, porque a morte fala disso, do transformar, não é uma finalização. No universo nada se perde, tudo se transforma. Nem a morte, de fato, é uma morte. É um fim de ciclo para se iniciar outro. Louco fala disso, então eu finalizo esse ciclo com essa situação, uma pessoa que não deu certo, morro para essa realidade. Então, se eu me via num relacionamento onde a pessoa não me respeitava, ou onde não havia comprometimento, onde a pessoa não sabia o que queria, eu morro para essa realidade. Essa forma de pensar, essa forma de agir, ela morreu.
Então eu tenho que ter na minha consciência de que eu não posso mais agir e lidar com essa pessoa ou situação desse jeito, lembra? Mudo a estratégia. Mas eu vou ter que me jogar na nova realidade como um louco, vivendo essa nova realidade, né? E o louco fala disso, mesmo que eu não saiba quais vão ser os resultados, 9 de ouros, eu tenho que ter o total poder pessoal e certeza de que me jogar nessa nova realidade vai me trazer aquilo que eu desejo. Só que me jogar nessa nova realidade é iniciar do zero, morrer para o velho, né? Deixar com que essa estrutura roa mesmo, destrua mesmo. Deixa com que essa estrutura se vá, deixa com que esse relacionamento acabe, finaliza essa relação dentro de você, perdoa, ressignifica, aceita que terminou. Aceita que terminou. Porque só quando você aceita que terminou, você pode criar uma nova realidade. Aquela situação morreu, mas eu vou criar uma nova realidade com a mesma pessoa, mas é uma nova realidade. Entende? Porque aqui eu tô vendo que é com a mesma pessoa para algumas pessoas, né? Tá certo? E aí, o que mais eu posso falar dessa energia para Aquário? Os manifestadores da própria realidade aqui. O que vocês vão manifestar se vocês quiserem, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Nossa, tem um monte de carta aqui, eu vou aceitar a primeira. Tá? 10 de copas, que realidade você quer? Você ama alguém, você tem sentimentos profundos por alguém, rainha de copas, tá? Pode ser um sentimento recíproco, essa pessoa pode também ter muito amor por você, né? E você quer um 10 de copas com essa pessoa, você quer experienciar uma família com essa pessoa, você quer poder ter filhos com essa pessoa, para algumas pessoas, não é para todo mundo, tá? Você quer poder ter filhos com essa pessoa, você quer poder ter uma família com essa pessoa, você quer poder ter uma estabilidade, uma harmonia com essa pessoa, tá? E você pede para a espiritualidade, inclusive eu vejo algumas pessoas aqui pedindo para Iemanjá, tá? Pedindo para Iemanjá. Iemanjá, rainha das águas, mãe da psique, ilumina a cabeça dessa criatura. Ilumina a cabeça dessa criatura para mim, grande mãe, né? Que Iemanjá é a grande mãe de todos os orixás. A mãe da psique, a rainha da intuição, né? A energia forte da alta sacerdotisa, inclusive. Não é para todo mundo, mas para muitas pessoas você tem pedido para Iemanjá ou para energias do mar, né? Ondinas, sereias, tritões, enfim. Tá? Você quer uma família, você quer uma união, uma estabilidade com essa pessoa. E a espiritualidade está dizendo, isso vai acontecer. Olha, eu falei da alta sacerdotisa, ela está aqui, gente. Nem tinha percebido. Ah, e olha aqui, e você pode até ouvir, né, informações de cartas, é o que você está fazendo, mas você pode já ter recebido essa informação através da espiritualidade, que essa relação ela é possível sim, né? Que você e essa pessoa estão de alguma forma conectados, né? Tá, e essa realidade ela é possível sim para você, tá bem, Aquário? Só que a espiritualidade está dizendo, você tem um caminho a trilhar, você precisa aprender a conhecer os teus dons espirituais, explorar os teus dons espirituais, e o dom espiritual não necessariamente às vezes a pessoa pensa, eu tenho que desenvolver meu dom espiritual, eu tenho que incorporar, tem que ir numa religião, tem que ir numa casa de umbanda e tem que incorporar. Bobagem, tá? O dom espiritual ele vem de várias maneiras. Às vezes você tem o dom espiritual de canalizar música. Você recebe uma música do nada e aquela música é uma informação emocional de alguém. A tua pessoa está te mandando aquela música e você nem sabe que aquilo ali é uma mediunidade que você tem. Porque todos nós temos como se fosse uma grande parabólica, né? Uma antena, e a gente recebe as informações espirituais através disso. Aquelas pessoas que aprendem a sintonizar, aprendem a trabalhar a espiritualidade, a mediunidade e entender o cosmos, né? Entender a informação espiritual. Outras que não aprendem, porque não desenvolvem. É como se você fosse desenvolver uma habilidade. Eu não sei cozinhar, mas eu posso aprender a cozinhar. Eu não sei escrever, mas eu posso aprender a escrever. Eu não sei dirigir, mas eu posso aprender a dirigir. Não significa que eu vou ser um baita de um motorista, né? Que eu sei dirigir, eu sei, né? Então cada um vai saber se vai poder desenvolver aquela habilidade ou não, mas médiums todos nós somos, tá? Então a energia espiritual aqui muitas vezes não é só você trabalhar uma incorporação. É você trabalhar a mediunidade através de leituras de cartas ou através de conexão espiritual com os teus mentores, claro, audiência, né? Ouvir os teus mentores espirituais através do teu ouvido externo ou interno. Tem gente que ouve através do ouvido externo, né? Eu escuto literalmente pessoas, espíritos falando comigo. Tem gente que escuta no ouvido interno. Eu, particularmente, eu não tenho mediunidade do ouvido externo. Acho que se eu ouvir um mentor falando comigo e não tiver ninguém, acho que até tem um treco. Os meus mentores, eles falam comigo no ouvido interno, né? É uma mediunidade interna.
Tem pessoas que aprendem a se comunicar com energia espiritual através de psicografia, né? Tem outras pessoas que têm a própria incorporação. Então tem várias maneiras de você trabalhar a tua espiritualidade. Aqui você pode ter dons a desenvolver até para você aprender a se conectar e se orientar, para saber em que caminho, que rumo que você tem que ir para você explorar essa energia espiritual e usar ela a teu favor para criar a tua realidade, não só essa realidade que você quer, de ter esse sentimento, de ter esse amor, de ter esse relacionamento, mas qualquer outra que você quiser, tá? Porque peixes aqui nessa água, né, me falam muito de abundância, prosperidade financeira, tá bem? Tá certo? É isso, Aquário, tá? Então a mensagem é, você pode sim criar essa realidade, por mais que às vezes você se encontre em dúvidas, você tem todo esse poder a teu favor. Para isso você precisa deixar ruir o que não serve mais, finalizar essa situação, usar a energia do Imperador para criar uma nova estratégia, entendendo que se você permanecer na mesma estratégia, você vai ter o mesmo resultado, tá? E também trabalhar a paciência, a temperança, o equilíbrio, certo? Beijo no coração de vocês e até as próximas leituras!